Meu nome é Jenna Brooks e, aos 32 anos, achei que já tinha visto de tudo até a festa de aniversário da minha irmã virar meu mundo de cabeça para baixo. Entrei esperando apenas bolo e conversas triviais. Mas, em vez disso, fui pega de surpresa com uma humilhação pública. Bem na frente de 30 convidados, meu pai levantou-se, microfone na mão, e exigiu que eu entregasse as chaves da minha cobertura de $3 milhões, o lar pelo qual trabalhei incansavelmente como presente de aniversário para minha irmã desempregada. É o justo, disse ele, com a voz carregada de falsa preocupação. O salão ficou em silêncio. Todos os olhares se fixaram em mim. Meu coração disparou quando recusei. Foi então que ele perdeu o controle. Sua mão atingiu meu rosto com um tapa tão forte que um dos meus brincos voou pelo chão. O som de espanto percorreu o ambiente. Já havia alguém gravando a cena com o celular. Não chorei. Não gritei. Apenas peguei meu brinco, dei um sorriso frio para minha irmã e saí. No corredor, tirei meu celular do bolso e apertei um botão. 30 minutos depois, uma mulher entrou furiosa na festa. Vocês têm 5 minutos, disse ela, com uma voz de aço. O ar ficou pesado e os olhares se cruzaram, todos em pânico, sem saber o que aconteceria em seguida. E o que veio depois? Você não acreditaria. Antes de continuar, me diga, que horas são agora e de qual cidade você está assistindo? Escreva nos comentários, quero saber até onde essa história está chegando. Naquela noite, entrei na mansão luxuosa dos meus pais, em Atlanta, para o aniversário de 35 anos de Terara. O lugar exalava riqueza, pisos de mármore, janelas do chão ao teto, uma vista da cidade capaz de despertar inveja em qualquer um. Meu pai não economizou, contratou um chefe particular, um quarteto de cordas, e lustres de cristal iluminavam o banquete. Eu mesma contribuí com $300 em vinhos vintage e mais 500 para o chefe. Nenhuma palavra de agradecimento. Em vez disso, minha mãe passou direto por mim, preocupada com a mesa de sobremesas, como se eu fosse invisível. À medida que os convidados chegavam, observei o salão. Minha irmã mais velha, a aniversariante, surgiu usando um vestido de grife, rindo alto e sem preocupações. Meus pais a recebiam com orgulho, chamando-a de a estrela da noite, embora tivesse 35 anos e estivesse desempregada há anos. Ela só está encontrando seu caminho, disse minha mãe à tia Nancy, que assentiu como se fosse a mais pura verdade. Enquanto isso, eu, aos 32 anos, CTO de uma startup de tecnologia, dona de uma cobertura de $2 milhões, me sentia uma estranha. Papai abraçou Tara, elogiando seu charme e sua graça, qualidades que aparentemente eu não tinha, já que escolhi uma carreira em vez de um marido. As comparações começaram cedo. Se ao menos você fosse mais como sua irmã, sussurrou mamãe quando me ofereci para ajudar com a lista de convidados. Menos ambição, mais doçura. Doeu, mas engoli seco. Tia Nancy entrou na conversa com a voz cortante. Todo esse negócio de tecnologia, Jenna, isso te faz feliz ou só te deixa rica? O tio George riu, bebendo do meu vinho, e disparou, ela é ocupada demais para ter família. Até o primo Tyler, com menos de 30, zombou, de que adianta um emprego de luxo se você está sozinha? O ambiente fervilhava de julgamentos. Cada comentário era uma facada nas minhas escolhas. Tentei me misturar, fazendo conversa fiada com vizinhos e amigos da família. Sorri para as histórias deles, assenti às dezenas de elogios ao espírito livre de Tara. Mas o ar pesava, como se eu estivesse em julgamento por ter ousado vencer. Meus pais não mencionaram minha contribuição no orçamento da festa, não comentaram minha promoção do mês passado, não se importaram com o fato de eu ter construído minha vida do zero. Tara, por sua vez, absorvia cada elogio. Ao lado de Ethan, seu noivo, os dois brilhavam sob os holofotes. Cruzei os olhos dela por um instante, esperando um sinal de gratidão. Nada. Ela desviou. De nada pelo vinho, murmurei, sabendo que não seria ouvida. Caminhei até o bar e servi uma taça do vinho que eu mesma tinha comprado. Foi quando a senhora Larson se aproximou, com um tom doce demais. Você deve estar tão orgulhosa da sua irmã. Ela tem um futuro tão brilhante. Forcei um sorriso, meus dedos apertando a taça. Orgulhosa de quê? Tara não trabalhava havia anos, vivia da mesada dos meus pais enquanto eu escalava degrau por degrau no mundo corporativo.
E lá estava ela, a filha de ouro, enquanto eu era rejeitada por ter escolhido um caminho diferente. Meu peito apertou, mas engoli a dor, recusando-me a deixá-los ver qualquer rachadura. O quarteto de cordas tocava quando meu pai ergueu uma taça, brindando ao espírito vibrante de Terara. Os convidados aplaudiram, seus gritos ecoando pelas paredes da cobertura. Fiquei no canto, o estômago revirando. Eu queria pertencer, queria sentir que fazia parte daquela família. Então, permaneci ali, colando um sorriso no rosto, apertando mãos, rindo de piadas ruins. Mas, no fundo, eu sabia, aquele não era meu lugar. O modo como me olhavam como se eu fosse demais e, ao mesmo tempo, insuficiente deixava isso claro. Respirei fundo, endireitei os ombros e decidi aguentar mais um pouco. Quando o bolo foi cortado, meu pai se levantou com um microfone. O salão silenciou, até o quarteto interrompeu a música no meio da nota. O sorriso dele era largo, quase teatral, enquanto erguia a taça. Hoje celebramos os 35 anos da minha filha, anunciou, a voz ecoando pela cobertura. E tenho uma notícia. Jenna, nossa generosa filha, está presenteando sua cobertura para começar uma nova fase. As palavras me atingiram como um soco. 30 convidados viraram-se para mim, os olhos cheios de expectativa, alguns já batendo palmas. Meu estômago embrulhou. Minha cobertura de $2 milhões, conquistada com anos de noites em claro e maratonas de código, estava sendo oferecida como se fosse uma lembrancinha de festa. Tara levou a mão ao peito, fingindo surpresa. Oh, papai, sério, disse, com a voz melosa. Mas eu percebi o brilho nos olhos dela, o canto dos lábios traindo um sorriso. Ela sabia. Aquilo não era espontâneo, era planejado. Fiquei imóvel, a taça gelada na mão, enquanto todos esperavam minha reação. Papai continuava falando, o tom paternalista. Tara tem passado dificuldades, está desempregada faz um tempo. É justo que a família se una, não é, Jenna? Os convidados acenaram, murmurando aprovação, rostos divididos entre pena de Terara e expectativa sobre mim. Mamãe entrou no coro, a voz doce, mas afiada. Jenna, você conquistou tanto, compartilhar com sua irmã é o mínimo que pode fazer. Tia Nancy se inclinou para a frente, o sorriso rígido. É um gesto lindo, querida. Não seja egoísta. O tio George assentiu, a voz áspera. Família em primeiro lugar, Jenna. Você não precisa de um lugar enorme, sozinha. A pressão era sufocante, cada palavra pesando sobre mim. Olhei para Ethan, o noivo de Tara, que desviou o olhar e bebeu em silêncio. O salão parecia encolher, o ar denso de julgamento. Coloquei minha taça sobre a mesa, as mãos firmes apesar da raiva fervendo por dentro. Não disse, minha voz clara, cortando os murmúrios. Os convidados congelaram. Os aplausos cessaram. O sorriso do meu pai desapareceu. Como é que é? Ele perguntou, o tom afiado. Endireitei a postura e encarei seu olhar. Não vou abrir mão da minha cobertura. Eu trabalhei por ela. Cada dólar, cada noite sem dormir, cada reunião de apresentação, é meu. As dificuldades da Tara não são minha responsabilidade. As palavras ficaram suspensas no ar, cruas, sem remorso. O rosto de Tara se contorceu, mas atrás dos olhos marejados percebi a farsa. Não era dor, era raiva. Eu tinha desmascarado seu teatro. Mamãe avançou, a voz exaltada. Jenna, como você pode dizer isso? Sua irmã precisa de ajuda. A tia Nancy levou a mão ao colar, ofegante. Que frieza, disse alto bastante para todos ouvirem. O tio George balançou a cabeça, murmurando. Ingrata. Os convidados começaram a sussurrar, um zumbido de choque e reprovação. A senhora Carter, que mal conhecia, inclinou-se para o marido e comentou. Ela sempre foi independente demais. Outro amigo da família acrescentou. Pobre Tara, ter uma irmã dessas. Cada palavra era como uma agulha cutucando minha determinação. Mas ergui o queixo, me recusando a desmoronar. Eu sustentei essa família, declarei, a voz firme, mais alta agora. Paguei metade desta festa, vinho, chefe, tudo. Mas minha casa não está em jogo.
O burburinho diminuiu, os cochichos cortantes como lâminas. O rosto de papai enrijeceu, o microfone apertado na mão. Tara fungou, enxugando os olhos, mas eu sabia, ela já esperava por isso. Tinha até ensaiado aquele olhar choroso. Os olhos de mamãe iam de mim para ele, tomada por pânico e raiva. Gena, você está nos envergonhando, sibilou. Mas eu não recuei. Passei anos construindo minha vida, provando meu valor, e eles nunca respeitaram. Aquele era meu limite. A tensão estalava no ar. Convidados se remexiam desconfortáveis nas cadeiras. Alguns ergueram os celulares, prontos para registrar o que viesse. Sentia o peso dos olhares, o julgamento, mas também algo novo, liberdade. Pela primeira vez naquela noite, eu não tentava me encaixar. Estava defendendo a mim mesma. E isso parecia certo. O ar estava carregado, prestes a explodir. Papai avançou, a mandíbula cerrada. O salão silenciou. Seu rosto se retorceu, os olhos estreitos como lâminas. Você está me desafiando, rosnou, aproximando-se ainda mais, microfone em punho. Antes que eu pudesse responder, sua mão veio rápida e pesada, estalando contra meu rosto. A dor queimou, minha cabeça virou de lado. Um dos brincos de pérola voou pelo chão, deslizando sob a luz do lustre. 30 convidados engasgaram, os murmúrios sumindo em um silêncio atônito. Levei a mão à bochecha, sentindo o calor se espalhar sob os dedos, mas não recuei. Um dos amigos do noivo de Tara se atrapalhou com o celular, a luz vermelha de uma transmissão ao vivo piscava na tela. Isso é surreal, murmurou, virando a câmera para mim. Os outros convidados observavam alguns imóveis, outros cochichando freneticamente. Os olhos de Tara se arregalaram, a mão sobre a boca. Mas não havia lágrimas, apenas um lampejo de satisfação. Mamãe deu um passo à frente, a voz trêmula. Gena, peça desculpas ao seu pai, exigiu, como se eu fosse a agressora. Ignorei. Meus olhos se fixaram no brinco, agora encostado ao pé de uma mesa. Abaixei-me, firme, e o peguei. A superfície fria da pérola descansava na minha palma. Erguendo-me de novo, encarei Tara ao lado do meu pai. A expressão dela misturava falsa surpresa com arrogância disfarçada. Feliz aniversário, terra, disse eu, com a voz baixa, mas firme, cada palavra calculada. Coloquei o brinco no bolso e me virei em direção à porta. Os convidados abriram caminho, os sussurros me seguindo como uma sombra. Ela está indo embora, murmurou alguém. Depois de tudo isso, sibilou outro. Não olhei para trás. O peso do julgamento deles já não me alcançava. No corredor, a porta pesada da cobertura se fechou atrás de mim com um clique, abafando o caos lá dentro. Minhas bochechas ainda ardiam, mas meu coração estava firme. Peguei o celular e disquei para minha melhor amiga, Kayla Morgan. Ela atendeu no primeiro toque. Gena, você está bem? Perguntou, a voz carregada de preocupação. Encostei-me na parede, o mármore gelado atravessando o tecido do vestido. Meu pai me bateu, disse, a voz plana, mas as mãos tremendo. Ele exigiu que eu desse minha cobertura para a terra. Eu disse não. E ele, a voz falhou, a traição doía mais que o tapa. Kayla prendeu a respiração. Ele fez o quê? Disparou, furiosa. Na frente de todo mundo, confirmei, e então contei a cena inteira, a exigência pública, as lágrimas falsas de terra, as acusações da minha mãe, os olhares dos convidados. Kayla ouviu em silêncio, um silêncio pesado de indignação. Você não merece isso, disse por fim. Você sustentou essa família por anos, e é assim que te pagam. Fechei os olhos, as palavras dela me ancorando. Houve uma pausa, e então ela completou. Você precisa ligar para Margarete. Sua avó vai acabar com isso. Abri os olhos, uma centelha de determinação acendendo. Kayla tinha razão. Minha avó Margarete sempre enxergara através dos jogos da família. Aos 80 anos, ainda controlava as finanças e mantinha uma mente afiada, inquebrável. Faça isso, Gena, insistiu Kayla. Ela vai te apoiar. Rolei a lista de contatos, o polegar pairando sobre o nome de Margarete. O corredor estava silencioso, só o zumbido distante da festa.
Apertei o botão de chamada, o coração acelerado, mas certo. Meus dedos tremiam, mas havia uma força nova dentro de mim. O telefone tocou 2 vezes, até atender. Jenna, a voz firme da minha avó soou, já esperando explicações. Respirei fundo, pronta para contar tudo. 30 minutos depois, a porta do apartamento se abriu de repente. Margarete entrou, apoiada em sua bengala prateada, que batia no chão em um ritmo firme e autoritário. Aos 80 anos, ainda se portava como uma rainha, os olhos cortantes varrendo o salão. Os convidados congelaram, os sussurros morrendo na mesma hora. Eu, no fundo, ainda com a face ardendo, observei enquanto a presença dela engolia todo o barulho. Daniel, disse ela, a voz baixa, mas afiada como aço. Explique por que ousou levantar a mão contra minha neta. O rosto do meu pai perdeu a cor, o microfone quase escapando de sua mão. A sala prendeu a respiração. Margarete não esperou resposta. Ela ergueu a bengala, apontando para o chão. Vocês têm 5 minutos para encontrar o brinco. Se não, eu mesma resolvo. Um choque percorreu os convidados. Trocaram olhares inquietos. Terra caiu de joelhos, vasculhando o piso, o vestido de grife arrastando-se. Minha mãe agarrou o braço do meu pai, os olhos arregalados de pânico. Mãe, por favor, gaguejou. Mas Margarete ergueu a mão e a silenciou. Tia Nancy e tio George ficaram imóveis, a arrogância diante sumida. Eu observava, com o coração firme, embora pesado, enquanto Margarete se voltava para a multidão. Jenna é a única em quem confio, declarou, a voz clara, firme. Ela construiu sua vida com as próprias mãos. Sem desculpas, sem favores, ao contrário de alguns. Seu olhar atravessou meu pai, depois minha mãe, e enfim Terra, que parou a busca, o rosto contorcido. Daniel, você comanda uma empresa, mas não consegue comandar sua família com justiça. Susan, você transformou Terra em alguém inútil. E você, Terra, sua voz caiu, dura. Já tirou o suficiente da sua irmã. Um murmúrio percorreu o salão, celulares se ergueram para registrar cada palavra. Margarete avançou, sua bengala marcando o ritmo. Já decidi, anunciou, seus olhos cruzando os meus. Vou reescrever meu testamento. Tudo meu patrimônio, meus investimentos, minhas propriedades vai para Jenna. O caos se instalou. Minha mãe soltou um grito sufocado, cobrindo a boca com as mãos. Você não pode. Berrou, a voz falhando. Terra despencou em uma cadeira, chorando sem controle, lágrimas de desespero substituindo as encenadas. Meu pai permaneceu rígido, o maxilar cerrado, enquanto tia Nancy sussurrava para tio George. Isso é um absurdo. Ele apenas assentiu, pálido como pedra. Os convidados cochichavam em choque. Dona Larson agarrou a bolsa, murmurando. Ela vai deixar tudo para Jenna. Um colega de Terra balançou a cabeça. Ela acabou. O quarteto de cordas congelou, instrumentos em silêncio. Eu permaneci calada, as mãos entrelaçadas, absorvendo o peso das palavras de Margarete. Ela não estava apenas me defendendo. Estava destruindo anos de mentiras. Nossos olhos se encontraram, e ela me deu um aceno breve, feroz e orgulhoso. Os soluços de Terra aumentaram. Vovó, por favor, implorou, a voz quebrada. Eu não queria. A expressão de Margarete não vacilou. Quis sim, respondeu fria. Você sabia do plano do seu pai e deixou acontecer. Meu pai deu um passo à frente, a voz trêmula. Mãe, você está exagerando. Jenna está bem. Ela é forte. Os olhos de Margarete se estreitaram. Forte porque precisou ser, retrucou. Não por sua causa. Minha mãe tentou de novo, em tom suplicante. Nós somos uma família, mãe. Não nos destrua. Mas Margarete já se afastava, a bengala batendo firme no chão a cada passo em minha direção. Os 5 minutos se esgotaram. O brinco, escondido no meu bolso, nunca foi encontrado. Margarete não perguntou. Ela sabia. Esta família falhou, Jenna declarou, a voz ecoando. Vocês a envergonharam, a usaram e até a agrediram. Basta.
Os convidados se remexeram desconfortáveis, alguns desviando o olhar, outros ainda gravando. O ar ficou pesado, o brilho da festa se desfez. Permaneci firme, o peito erguido, a determinação intacta. As palavras de Margarete eram meu escudo. Sua decisão, meu fio de vida. O caos, o pânico da minha mãe, as lágrimas de terra, o silêncio do meu pai, tudo parecia distante, como uma tempestade que eu não precisava mais enfrentar. Naquela noite, já no meu próprio apartamento, meu celular não parava de vibrar. Notificações inundavam a tela. A transmissão ao vivo da festa de terra tinha viralizado. Comentários se acumulavam condenando as atitudes do meu pai e questionando a moral da família Carter. Comportamento nojento, escreveu alguém. Jenna merece coisa melhor, postou outro. O vídeo já tinha milhares de visualizações, cada compartilhamento ampliando a revolta pública. Eu me sentei no sofá, a cidade brilhando através das janelas, e rolei a tela com o peito apertado entre alívio e exaustão. Outra notificação, uma mensagem de um amigo em comum. A família de Ita estava reconsiderando o casamento, abalada pelo escândalo. Eles estão preocupados com a bagagem de terra. Esse drama é demais, dizia o texto. Senti um lampejo de pena, mas sumiu rápido. Terra ficou calada enquanto meu pai me humilhava e esse silêncio era tão cruel quanto o tapa. A campainha tocou, insistente. Abri a porta e encontrei meu pai e minha mãe. Os rostos abatidos, o olhar cansado. O corpo dele curvado, a confiança de sempre desaparecida. Jenna, precisamos conversar, disse ele, voz baixa. Mamãe assentiu, os olhos vermelhos. Desculpe, filha, murmurou, suplicante. A pressão para apoiar a terra saiu do controle. Cruzei os braços, o maxilar rígido. As palavras soavam ocas, ensaiadas. Vocês acham que um pedido de desculpas conserta isso? Perguntei, a voz firme, fria. Vocês exigiram minha casa e depois me agrediram na frente de todos. Meu pai se encolheu, mas minha mãe insistiu. Nós somos família, Jenna. Foi um erro. Balancei a cabeça, o coração endurecendo. O erro de vocês destruiu minha confiança. Vocês escolheram a terra, de novo e de novo. Eu terminei. O rosto do meu pai empalideceu, mas ele não discutiu. Minha mãe estendeu a mão, trêmula. Por favor, Jenna, sussurrou. Afastei-me. Fechei a porta. Suas silhuetas desapareceram através do vidro fosco. Meu coração batia acelerado, mas eu me sentia mais leve, como se um peso tivesse caído. Eu não era mais um peão deles. Uma hora depois, Kayla chegou, o olhar firme ao me abraçar. Você fez a coisa certa, disse, sentando-se no sofá. Eles não podem simplesmente voltar atrás. Assenti, servindo café para nós duas. A internet está acabando com eles, falei, mostrando as postagens. Kayla leu, os lábios curvando-se num sorriso contido. Ótimo. Que arquém com as consequências. Ela pousou o celular, o olhar fixo em mim. Você é mais forte do que eles jamais serão, Jenna. Corte-os da sua vida de vez. As palavras dela me atravessaram como um selo. Eu havia passado anos tentando conquistar o respeito deles. Mas não mais. Meu celular apitou de novo, desta vez, um e-mail da vovó Margarete. Abri, prendendo a respiração. Jenna, começava. Minha decisão continua. O testamento está sendo refeito, nomeando você como minha única herdeira. Você provou seu valor, não apenas para mim, mas para si mesma. Mantenha-se firme. Li 2 vezes, deixando que as palavras me ancorassem. A confiança de Margarete era meu fio de vida, uma validação de tudo pelo que eu havia lutado. Kayla apertou minha mão, sorrindo com ternura. Ela está do seu lado, disse. Assenti, os olhos marejados, mas o coração firme. A família a qual eu me agarrava tinha desaparecido, mas eu estava pronta para seguir em frente sozinha. Senti uma paz silenciosa, sabendo que finalmente havia escolhido a mim mesma. 3 meses depois, eu estava no meu penthouse observando o horizonte iluminado de Atlanta. As luzes da cidade brilhavam como lembrete de tudo que eu havia construído.
Na semana anterior, tinha sido promovida a diretora de tecnologia da minha empresa. Meu nome agora gravado num troféu de vidro por inovação em inteligência artificial. A cerimônia estava lotada, colegas aplaudindo quando recebi o prêmio, meu coração transbordando de orgulho. Eu havia conquistado aquilo. Noites em claro programando, apresentações que renderam contratos milionários. Era minha vitória, conquistada com suor e determinação, não um presente. As notícias da ruína da minha família chegavam por conhecidos. O noivado de Tara havia desmoronado. Ethan e a família romperam, recusando-se a se prender a uma reputação manchada. A live viral tinha pintado os carteiros como tóxicos, e a elite da cidade passou a evitá-los. Os negócios do meu pai fraquejaram, clientes se afastando após sua desgraça pública. O círculo social da minha mãe encolheu, seus eventos de caridade agora quase vazios. Não senti alegria na queda deles, apenas uma aceitação calma. Foram as escolhas deles que os levaram a isso, não as minhas. Eu havia cortado todos os laços. Sem ligações, sem mensagens, sem reconciliação. A noite em que fechei a porta diante do pedido de desculpas dos meus pais foi a última vez que falei com eles. A traição exigir minha casa, se aliar à terra, o tapa do meu pai tinha traçado uma linha que eu nunca mais cruzaria. Meu celular, antes abarrotado de mensagens, agora permanecia em silêncio. Bloqueei os números deles, minha decisão inabalável. A família que eu conhecia se foi, substituída por uma clareza inesperada. Kayla se tornou meu alicerce. Nos encontrávamos toda semana, sua risada enchendo meu lar enquanto planejávamos viagens ou discutíamos as últimas tendências em tecnologia. Meus colegas também se aproximaram, me convidando para jantares e sessões de brainstorming, com um respeito genuíno. Numa noite, minha companheira de equipe, Sarah, ergueu a taça e disse: "Um brinde a Jenna, que prova que trabalho duro sempre vale a pena." Sorri, sentindo o calor daquele apoio me envolver como um escudo. Essas eram as minhas pessoas agora, aquelas que viam meu valor sem pedir nada em troca. A vovó Margarete continuava sendo minha maior aliada. Ela havia finalizado a transferência de todo o seu patrimônio, propriedades, investimentos, tudo para mim. Durante um almoço em seu café favorito, me entregou os papéis legais, os olhos brilhando. "Você é a única em quem confio", disse, com firmeza. "Você tem o meu espírito, Jenna." Abracei-a, a garganta apertada, sabendo que a fé dela em mim valia mais do que qualquer fortuna. Ela ligava com frequência, contando histórias da juventude. Sua sabedoria me ancorava enquanto eu navegava no meu novo papel. Olhando para o horizonte, pensei nas lições que tinham se gravado em mim, limites pessoais eram sagrados. Ninguém, nem mesmo a família, podia ultrapassá-los sem consequências. Aprendi a proteger meu espaço, minhas conquistas, meu coração. A verdadeira família não era definida por sangue, mas por respeito por aqueles que te levantam em vez de te derrubar. A lealdade de Kayla, a camaradagem dos meus colegas, a confiança de Margarete. Esses eram os laços que importavam. Passei anos buscando a aprovação de pessoas que nunca me valorizaram. Agora, eu me valorizava. Virei-me da janela, observando o prêmio brilhando na estante. O Penthouse, antes palco de batalhas, agora era meu santuário. Eu o tornará verdadeiramente meu não apenas com meu nome na escritura, mas com a vida que construí. Os últimos 3 meses mostraram quem eu podia ser, forte, independente, sem pedir desculpas. Peguei o celular e mandei uma mensagem para Kayla sobre nosso próximo encontro. Ao apertar a enviar, uma calma tomou conta de mim. O drama dos carteiros havia ficado para trás. Meu futuro, brilhante e sem correntes, se estendia à minha frente.